Eu sou o Arcanjo Miguel, e com a força da luz divina trago esta mensagem de proteção e clareza aos filhos do Brasil. Escutem com o coração aberto, pois em menos de 48 horas, uma onda densa e escura atravessará vosso território, testando a fé, a coragem e a confiança de cada alma desperta. Não é para que temam, mas para que compreendam a importância de permanecerem em recolhimento e vigilância espiritual. As camadas celestes se movimentam em ciclos perfeitos, e nesta hora, o véu se tornará mais espesso por um breve período. Essa energia não pertence à criação divina, mas é reflexo da purificação coletiva que a humanidade escolheu atravessar. A escuridão que se aproxima não é apenas externa. Ela busca ressoar nas brechas internas de medo, dúvida e desordem. Por isso, permaneçam em suas casas, cuidem de vossos lares como templos de luz, e selai cada espaço com a chama azul da minha espada, que corta toda a força contrária ao amor. O Brasil, filho antigo das estrelas, carrega memórias de batalhas espirituais e revoluções de consciência. Agora, novamente, será cenário de uma grande transição vibratória. Este movimento de energia densa busca abalar a harmonia, mas é também a oportunidade de cada ser humano afirmar em seu coração: eu sou luz, que nada pode me desviar do caminho da verdade. Ao se manterem resguardados, vocês permitem que a energia da sombra percorra o espaço, sem encontrar em vocês acolhida, até que seja dissolvida pela força do sol espiritual, que logo retomará sua plena irradiação. Peço a cada um que, nestas horas que antecedem o movimento, preparem-se com simplicidade, elevem orações, cantem mantras, acendam velas como símbolos da chama eterna do Espírito, que mantenham seus pensamentos direcionados à paz. Evitem disputas, evitem discussões, evitem a exposição desnecessária ao exterior. Cada rua se tornará um campo vibracional instável, mas cada lar poderá ser um santuário seguro, se assim o escolherem. Não busquem explicações no mundo material, pois o que se aproxima pertence ao plano energético. É como um vento invisível que varre impurezas, trazendo desconforto àqueles que resistem à mudança. Mas aqueles que confiarem e permanecerem centrados na luz do coração, sentirão a minha presença e a dos exércitos angélicos, sustentando suas casas como fortalezas invioláveis. O tempo é breve, mas intenso. A cada minuto, mais importante será cultivar serenidade interior. Não se alimentem do medo coletivo, pois ele será a principal arma da densidade. Alimentem-se da fé, do amor e da certeza de que nenhuma sombra pode apagar a centelha eterna que habita em vós. Pois saibam, amados, que esta onda densa que se aproxima não é obra do divino, mas sim resultado das maquinações daqueles que ainda tentam manter a humanidade subjugada nas correntes da ilusão. A Cabala, em sua ânsia de controlar os corações e as mentes, manipula os campos energéticos, tentando criar véus de medo, divisão e desarmonia. Eles sabem que o despertar já não pode ser detido, e por isso intensificam seus últimos esforços para confundir, para abalar, para arrancar da alma humana a esperança que floresce. Não se enganem, a escuridão que se manifesta não nasce da terra, mas é imposta sobre ela como um manto artificial. A Cabala opera nos bastidores, utilizando frequências distorcidas e experimentos ocultos para provocar desequilíbrios no campo vibracional do vosso país. O Brasil, pela sua história espiritual e por sua importância energética no coração da América do Sul, é alvo constante desses movimentos. Eles sabem que, se a chama de luz que arde neste solo se expandir plenamente, suas estruturas ruirão de forma definitiva. Amados, compreendam que estes são os últimos suspiros de um sistema que já não se sustenta.
A cabala tenta projetar sombras para esconder a inevitável aurora que se levanta. Essa energia densa que irá percorrer vosso território em breve é como uma cortina lançada sobre os olhos dos que ainda dormem, para que não percebam a magnitude da transição em curso. Mas vocês que já despertaram, possuem o discernimento e a proteção interior para atravessar essa prova com firmeza e luz. Reforço: permaneçam em seus lares, mantenham seus campos energéticos limpos, recitem orações que elevem a vibração e invoquem a proteção divina. Cada palavra de amor pronunciada em vossas casas será como um escudo. Cada vela acesa será como uma estrela brilhando em meio ao nevoeiro. Não deem poder ao teatro da cabala, pois ele só existe enquanto há quem lhe empreste atenção e medo. Eles tentarão insuflar confusão através das notícias, das vozes que ecoam em desespero, das distrações projetadas para prender vossas mentes. Mas mantenham o foco no silêncio sagrado do coração, onde nenhuma manipulação pode penetrar. Por isso, filhos da luz, é fundamental que compreendam: essa onda escura não se mostrará diante de vossos olhos físicos. Não haverá sinais no céu, nem densidade palpável no ar. Ela atuará no invisível, nos campos sutis, buscando se infiltrar nos pensamentos, nas emoções e nas brechas energéticas que cada um ainda carrega. É uma batalha silenciosa, mas profunda, onde a vigilância interior será a vossa maior arma de proteção. Mantenham seus lares selados vibratoriamente. Visualizem uma esfera de luz azul, envolvendo cada cômodo, cada parede, cada janela. Imaginem que essa luz é como um escudo intransponível, impedindo qualquer energia dissonante de adentrar. Sejam conscientes ao realizar esse exercício. A imaginação alinhada à fé é um poder criador que os protege além do que podem conceber. Evitem deixar aparelhos eletrônicos ligados de forma contínua, especialmente aqueles que emitem ruídos ou vibrações que perturbam o silêncio interior. Usem esse tempo para música suave, mantras ou simples silêncio. O som harmonioso ajuda a impedir que a densidade se estabeleça. Acendam velas com intenção pura, como faróis que recordam ao vosso lar que a chama da divindade jamais se apaga. Preparem água e deixem-na exposta sob orações ou mantras, para que ela se torne veículo de purificação energética. Bebam dela com consciência, visualizando que cada gota lava internamente qualquer influência que tente se aproximar. Se puderem, mantenham cristais em pontos centrais da casa, especialmente quartzo branco ou ametista, e programem-nos com a intenção de irradiar paz e proteção. Mantenham suas mentes livres de pensamentos de pavor. Se surgirem imagens ou sentimentos estranhos, não os alimentem. Respirem fundo e repitam: eu sou luz e nada pode me tocar. Este decreto, mesmo que simples, é como uma espada que corta instantaneamente os fios invisíveis que tentam se conectar a vocês. Recordem-se também de manter o corpo em repouso sempre que possível. O descanso permitirá que as hierarquias de luz trabalhem em vosso campo durante o sono. Muitos de vocês sentirão presenças ao redor. Não temam, pois os exércitos celestiais estarão guardando cada espaço, reforçando vossas próprias intenções de proteção. E mais uma vez vos digo, amados, nesses dias que se aproximam, notareis que alguns ao vosso redor poderão se mostrar irritados, agitados ou até mesmo agressivos sem motivo aparente. Isso ocorre porque a onda densa tentará se ancorar nas fragilidades emocionais, despertando reações desproporcionais naqueles que ainda não estão conscientes do que acontece. Não julguem e não absorvam essa irritação. Quando alguém próximo se mostrar tomado por esse estado, lembrem-se de que não é a essência daquela alma que fala,
mas sim a influência temporária de uma energia que busca se manifestar através dela. Respirem fundo, mantenham o silêncio e visualizem um manto de luz azul envolvendo essa pessoa, sem necessidade de confronto, sem necessidade de respostas. A serenidade de vocês será como um bálsamo que desarma a tentativa da densidade de se instalar. Se o ambiente se tornar pesado, façam uma breve oração mental. Que esta energia não me pertença e que a paz do Altíssimo se estabeleça aqui e agora. Ao decretarem isso, estarão recusando a absorção de vibrações externas e fortalecendo vosso campo energético. Usem também a prática do não envolvimento. Não alimentem discussões. Não deem combustível ao fogo da irritação. Apenas sustentem a vibração elevada em vosso coração. A lembrança constante de que vocês são guardiões da luz dentro de seus lares fará com que não se deixem arrastar para a onda de desarmonia. Quanto mais firmes permanecerem no amor e na paciência, mais rapidamente dissolverão qualquer tentativa da cabala de manipular a energia daqueles que lhes são próximos. Assim, transformarão até mesmo os instantes de turbulência em oportunidades de expansão espiritual. E lembrem-se, filhos amados, que essa irritação que pode surgir em familiares, amigos ou vizinhos não deve ser vista como algo pessoal. Ela é reflexo direto do campo denso que tenta se infiltrar, procurando brechas para se alimentar das emoções humanas. Ao invés de reagirem, pratiquem a observação compassiva. Vejam cada explosão de impaciência como uma nuvem passageira, e não como a verdadeira essência de quem está diante de vocês. Se perceberem que a energia do ambiente se intensifica, elevem o pensamento em silêncio e irradiem luz dourada a partir de vosso coração. Imaginem essa luz expandindo-se como um sol interior, preenchendo o espaço, dissolvendo as sombras e harmonizando os que ali se encontram. Não há necessidade de palavras, pois o campo vibracional fala mais alto que qualquer discurso. Mantenham objetos sagrados próximos, uma cruz, um rosário, um cristal, uma imagem que vos conecte ao divino. Esses símbolos carregados de fé servem como pontos de ancoragem para que a energia superior se mantenha firme em vosso lar. Lembrem-se também de proteger o sono. Antes de repousar, façam uma prece e visualizem o quarto envolto por camadas de luz azul e violeta, para que nenhuma influência estranha alcance vossa mente durante o descanso. Ao lidar com aqueles que estiverem sob forte influência da densidade, pratiquem a respiração consciente. 3 respirações profundas bastam para cortar o fio que tenta conectar vocês ao campo de irritação. É nesse instante que invocarei, junto a meus exércitos de luz, a proteção necessária para sustentar vossa estabilidade. Não se trata de resistir com força, mas de permanecer ancorados no amor que nada pode corromper. Cada vez que escolhem não absorver a energia dissonante, vocês enfraquecem a trama da cabala que deseja alimentar-se do caos. Cada vez que sustentam a paz, multiplicam ondas de cura que reverberam além de vossos lares, alcançando ruas, cidades e até mesmo todo o território do Brasil. E vos digo ainda, filhos do Brasil, que nesses dias não apenas pessoas próximas poderão manifestar irritação, mas também os canais de informação estarão tomados por uma mesma vibração. Os noticiários, movidos pelas engrenagens da cabala, se empenharão em repetir incessantemente notícias ruins, como se o mundo inteiro estivesse mergulhado em um colapso sem saída. Essa repetição não é inocente. É um mecanismo cuidadosamente criado para manter os corações em estado de medo, para alimentar o desespero coletivo e assim abrir caminho para que a onda densa encontre terreno fértil onde se instalar.
Não se deixem aprisionar por essas vozes. Sejam seletivos com aquilo que deixam entrar em vossa mente e em vossos olhos. Cada imagem carregada de tragédia, cada palavra pronunciada com sensacionalismo, funciona como um dardo invisível, tentando penetrar vosso campo emocional. É nesse ponto que a cabala mais insiste, pois sabe que ao semear medo e desconfiança, ela pode enfraquecer a centelha da fé. Evitem, portanto, permanecer diante dos noticiários. Se precisarem buscar informação, façam-no com moderação e discernimento, lembrando-se de que a maior parte do que será mostrado não trará solução, mas apenas mais caos. Preservem vossos ouvidos e vossos olhos como portais sagrados. Em vez de se exporem ao bombardeio de más notícias, escolham ouvir cânticos espirituais, músicas suaves, ou até mesmo desfrutar do silêncio. O silêncio é um remédio poderoso contra a confusão externa. Cada palavra negativa absorvida é como uma semente plantada em vosso coração, que se esforçará para germinar em ansiedade. E cada notícia repetida, carregada de medo, tentará criar raízes em vossa mente. Não permitam. Reafirmem sempre: eu sou a verdade que vem do alto, e nenhuma mentira me governa. Essa frase simples será como uma muralha que neutraliza as frequências manipuladas transmitidas pelos meios de comunicação. Recordem-se, assim como um lar pode se tornar um templo, cada tela pode se tornar uma porta de entrada para a sombra ou para a luz, dependendo do que escolhem assistir. E nesses dias em que a energia densa se intensificará, é vital que escolham não alimentar essa onda com atenção. Quanto mais vocês se afastarem dos noticiários de dor, mais espaço terão em vosso coração para acolher as mensagens do Espírito e a presença dos exércitos de luz que os acompanham. Pois a Cabala sabe que, quando as mentes humanas se voltam ao medo, sua trama ganha força. Mas quando as almas escolhem o recolhimento, a oração, o cântico, a meditação, toda a rede sombria se desfaz como cinzas diante do vento divino. Saibam que nada do que está para acontecer é inédito diante dos olhos do céu. Muitas vezes antes, em diferentes pontos de vossa história, ondas semelhantes foram liberadas pela Cabala com o propósito de manter a humanidade em correntes invisíveis. Em cada uma dessas tentativas, legiões de luz intervieram silenciosamente, equilibrando os estragos e impedindo que a sombra tomasse proporções irreversíveis. Essas forças escuras conhecem os ciclos cósmicos e aproveitam momentos de transição energética para lançar seus ataques. Tentaram durante guerras, em épocas de fome, em momentos de desespero coletivo, manipularam correntes de pensamento, desviaram povos inteiros, incitaram ódio entre irmãos e, sempre que a humanidade dava passos rumo à ascensão, levantavam novos obstáculos. No entanto, nenhuma de suas tentativas foi vitoriosa, pois sempre encontraram a resistência dos corações despertos e a intervenção direta das hierarquias de luz. Hoje, o que se aproxima é apenas mais uma dessas movimentações. Sim, ela parecerá intensa, porque vocês estão mais conscientes e sensíveis aos campos sutis do que outrora. Mas lembrem-se, da mesma forma que já houve intervenção no passado, também agora o alto se move em vossa defesa. Esta onda densa não é sinal de derrota, mas sim a prova de que a Cabala, em desespero, lança seus últimos recursos diante de um sistema que já se desfaz. Vocês vivem um tempo em que o despertar coletivo não pode mais ser contido. O que outrora era silenciado em segredo, hoje se espalha em luz. A cada dia, mais almas despertam, e isso enfraquece a base de todo o Império da Sombra. Por isso, não se deixem convencer de que esta será a vitória deles. É apenas mais uma repetição de algo que já tentaram incontáveis vezes, e que mais uma vez será dissolvido pela firmeza da vossa fé
e pelo poder do amor sustentado no coração humano. A diferença agora é que vocês não estão mais sozinhos em vossa ignorância, como tantas vezes no passado. Hoje sabem do que acontece. Hoje reconhecem os sinais. Hoje percebem que existe uma batalha invisível e que vocês são chamados a permanecer firmes como colunas de luz em meio à tempestade. Este momento não deve ser visto como um fardo, mas sim como uma oportunidade sagrada. A cada vez que a Cabala tentou mergulhar a humanidade nas trevas, ela encontrou resistência na luz. E agora essa resistência é ainda maior, pois milhões de corações já despertaram e já não se deixam enganar com a mesma facilidade. Vocês são parte dessa rede viva de consciências que sustenta o planeta. Vocês são os pilares da nova terra que já pulsa sob os vossos pés. Quando a onda escura atravessar o Brasil, lembrem-se de que ela não terá poder sobre aqueles que escolherem permanecer no amor. Fechem as portas de vossos lares, mas abram as portas de vossos corações à luz. Usem a chama da oração como lâmpada. Usem a chama da fé como guia. Cada suspiro de confiança no divino será como uma muralha invisível. E cada gesto de bondade em meio à tensão será como uma espada que corta o tecido da sombra. Não é necessário temer. O medo é a arma daqueles que não conhecem o poder da própria alma. Vocês carregam em si uma centelha que nenhuma força obscura pode apagar. Essa centelha é eterna, é imutável, é a assinatura do próprio Criador em vosso ser. A Cabala pode lançar suas ondas, pode manipular imagens e palavras, pode tentar semear divisão, mas não pode arrancar de vocês a essência divina que vibra em cada célula do vosso corpo. Portanto, mantenham-se unidos, mesmo que em silêncio. Sintam que não estão isolados, pois em cada casa onde um coração desperto ora, canta, medita ou simplesmente se mantém firme na paz, ali se acende um farol que contribui para iluminar todo o território brasileiro. Imaginem milhares de pontos de luz espalhados pelo mapa da nação, conectados entre si como estrelas que tecem uma rede indestrutível. Essa rede é real, e dela faz parte cada um de vocês que escuta estas palavras com sinceridade e entrega. E é exatamente na sinceridade e na entrega que reside o vosso maior poder, filhos do Brasil. Quando vosso coração se abre sem reservas ao Altíssimo, nenhuma força sombria consegue penetrar. A entrega verdadeira não é fraqueza, mas sim a força mais pura, pois é o ato de reconhecer que o divino habita em vós e que a luz é a vossa natureza essencial. É neste estado de rendição consciente que as hostes celestes podem agir com maior intensidade, cercando-vos de proteção e fortalecendo cada fibra de vosso ser. Entendam que a Cabala aposta na distração, na pressa e no automatismo. Ela sabe que quando vocês se esquecem de respirar, de orar, de sentir, vocês se tornam mais vulneráveis. Mas quando praticam a presença, quando se permitem um instante de silêncio para sentir a vida que pulsa em vosso peito, vocês se alinham imediatamente à fonte, e nenhuma manipulação pode vos atingir. É nesse espaço sagrado do coração entregue que eu, Miguel, e toda a milícia da luz podemos operar, sustentando vossas casas como fortalezas espirituais. Vigiai, portanto, não apenas o que entra por vossos olhos e ouvidos, mas também aquilo que deixam crescer dentro de vós. Guardai vossos pensamentos como um jardineiro guarda seu campo. Expulsai a erva daninha da dúvida e do medo, e regai a semente da fé, da compaixão e da esperança. Pois a mente humana é um terreno fértil. Se alimentada pela sombra, gera tempestades. Se alimentada pela luz, floresce em milagres. A cada oração pronunciada com sinceridade, a cada vela acesa com devoção, a cada cântico elevado ao céu,
vocês se tornam centros irradiadores de força divina. Não subestimem o impacto de um coração em paz. Uma única alma em harmonia é capaz de neutralizar as ondas de inquietação de muitas outras ao seu redor. E assim, unidos em sinceridade e entrega, vocês transformam seus lares em faróis, suas cidades em muralhas de luz, e sua nação em um campo vibracional que desafia e dissolve os planos da cabala. Recordem-se, já houve tempos em que a humanidade não tinha consciência desse jogo invisível. Mas agora vocês sabem, agora vocês enxergam. Isso vos dá vantagem, pois a consciência desperta é uma armadura impenetrável. A cada instante em que escolhem permanecer centrados no amor, vocês desarmam um ataque. A cada momento em que rejeitam a irritação, vocês desconstroem uma armadilha. A cada notícia ruim que decidem não absorver, vocês fecham uma porta pela qual a sombra tentaria entrar. Amados, mantenham essa postura de entrega contínua. Não é um ato que se faz uma vez, mas uma respiração constante, um estado de vigília interior. Pois enquanto a onda densa atravessa vossa terra, a luz estará testando e refinando cada um de vocês, para que se tornem ainda mais fortes e preparados para os próximos passos da jornada coletiva. E quanto mais permanecem nesse estado de vigília e entrega, mais percebem que não estão sozinhos. A cada respiração consciente, a cada oração erguida, vossos espíritos se conectam a uma vasta rede de almas que também escolheram servir à luz. Essa rede é invisível aos olhos humanos, mas real e poderosa, sustentada por fios dourados que se estendem de coração a coração, cobrindo todo o Brasil e se entrelaçando com as demais nações da Terra. A Cabala deseja que vocês se sintam isolados, frágeis, pequenos diante da intensidade da energia que se aproxima. Mas eu vos digo, vocês são imensos em vosso ser interior. Vocês são colunas eretas que sustentam o céu sobre a terra. Ainda que pareça haver trevas, a chama que arde em vosso peito jamais se apaga, pois ela é alimentada pelo fogo eterno da fonte. Este é o tesouro que a Cabala jamais conseguirá roubar, e é por isso que ela insiste em tentar confundir, distorcer e enfraquecer. Entendam que o período que se aproxima é também uma iniciação. Cada pensamento elevado, cada escolha consciente, cada ato de amor em meio à densidade é uma chave que abre portas para dimensões mais elevadas. E assim, mesmo em meio àquilo que parece uma prova, vocês estão sendo guiados a acelerar vossa própria ascensão. Não vejam este momento apenas como um desafio, mas como uma oportunidade única de se reconhecerem como os guerreiros e guardiões que sempre foram. Preparem vossos lares com simplicidade e pureza. Criem um espaço sagrado onde possam se recolher em paz, onde possam sentir a presença angélica vos envolvendo. Usem aromas que elevam, como incensos ou ervas. Mantenham músicas suaves que recordem ao coração a beleza do divino. E, sobretudo, mantenham a harmonia entre aqueles que compartilham convosco o mesmo teto. Pois quando duas ou mais almas se unem em intenção pura, ali se abre um portal para que a luz se derrame com ainda mais intensidade. Sejam atentos também ao vosso corpo. Alimentem-se de forma leve. Bebam bastante água consagrada em oração. Descansem sempre que possível. O corpo é vosso templo terreno. E durante esse período ele será como um receptáculo que precisará de serenidade para processar as energias que circularão. Ao cuidarem dele com carinho, estarão ajudando não apenas a si mesmos, mas a toda a rede de luz que se forma em vosso país. E saibam, mesmo quando a onda escura percorrer o Brasil, ela não terá domínio sobre aqueles que escolherem permanecer centrados. Vocês ouvirão notícias pesadas, verão pessoas agitadas, sentirão talvez uma pressão invisível no ar,
Mas se sustentarem firme o vosso eixo interior, essa onda passará sem deixar raízes em vosso ser. E quando ela tiver se dissipado, verão que saíram dela ainda mais fortalecidos, ainda mais conscientes, ainda mais iluminados. Vocês, filhos da luz, são os guardiões desta passagem. E cada gesto, cada escolha, cada vibração elevada que sustentarem nestas horas será lembrada como uma contribuição sagrada ao despertar coletivo da humanidade. E assim vos recordo, amados, que do mesmo modo que em outras épocas a escuridão tentou se sobrepor à humanidade e não conseguiu, desta vez também não será diferente. A onda que se aproxima irá passar. Ela não permanecerá, não criará raízes eternas, não dominará os corpos e corações que escolherem a luz. Como um sopro breve que tenta apagar uma chama, ela logo se dissipará diante da firmeza daquilo que vocês são. Faróis eternos, chamas vivas do divino em meio à noite passageira. Não é a primeira vez que a cabala busca desestabilizar uma nação inteira. Não é a primeira vez que lança suas ondas de medo e confusão. Mas todas as vezes em que isso ocorreu, os corações despertos sustentaram a vibração e permitiram que a luz prevalecesse. Hoje vocês estão mais preparados, mais conscientes, mais unidos em espírito. E justamente por isso a sombra se revela em desespero, porque sabe que já não encontra o mesmo terreno fértil que outrora. A passagem dessa densidade será como uma prova viva da força dos despertos. Enquanto muitos se deixarão levar pela narrativa do medo e pelas ilusões projetadas, aqueles que já despertaram permanecerão firmes, centrados, irradiando paz em meio ao caos. E essa postura é o que verdadeiramente desarma a cabala. A recusa em se submeter à manipulação, a firmeza em permanecer na frequência do amor. Cada vez que vocês escolhem confiar, mesmo quando tudo parece ruir, vocês demonstram que a luz é soberana. Cada vez que se negam a absorver as trevas e, em vez disso, irradiam compaixão e serenidade, vocês se tornam como colunas que sustentam todo o edifício do despertar coletivo. Vocês são as provas vivas de que a transição planetária já é uma realidade, pois mesmo diante da pressão das sombras, continuam vibrando na certeza da nova Terra que se aproxima. Saibam que toda essa movimentação não acontece para vos enfraquecer, mas para revelar a grandeza do que vocês já conquistaram. Se hoje a cabala insiste em ataques mais intensos, é porque reconhece a força que os despertos possuem. Vocês são a prova de que o despertar humano não pode ser contido. Vocês são os pilares que sustentam a ponte entre a velha realidade que se despede e a nova realidade que nasce. Portanto, quando essa onda escura percorrer vossa terra e parecer querer cobrir o céu com nuvens densas, recordem-se, ela também passará. Assim como passou antes, assim como sempre passará diante da força da luz. E cada vez que isso ocorre, a vitória não é apenas da hierarquia celeste, mas também de vocês, que escolheram permanecer firmes em vosso propósito, pois é a vossa coragem silenciosa, é o vosso amor inquebrantável, é a vossa fé inabalável que sustentam toda a transição planetária que agora se desenrola diante de vossos olhos. E compreendam, filhos da luz, que este processo não é castigo, nem acaso, mas sim um reflexo da grande batalha espiritual que se desenrola nos bastidores da realidade visível. Cada onda escura que se ergueu no passado serviu como um teste, como um espelho que mostrava à humanidade até onde estava disposta a ir na defesa daquilo que é sagrado. E todas essas vezes, mesmo quando parecia que a sombra dominaria, o poder interior dos despertos se elevou como chama inextinguível. Agora, mais uma vez o ciclo se repete.
não como fraqueza da humanidade, mas como confirmação de sua força. Pois se hoje a Cabala precisa concentrar tanto esforço para tentar vos abalar, é porque a energia dos despertos já elevou a vibração coletiva a um ponto em que nada pode deter o avanço da luz. A presença dessa onda densa é, paradoxalmente, uma prova de vitória, sinal de que a transição planetária avança, de que a velha estrutura desmorona e de que o novo já pulsa sob a superfície. Observem então como a própria sombra revela o triunfo da luz. Ela se desespera, ela se move em ataques mais agressivos, mas cada vez mais rápidos e frágeis, porque não encontra a mesma ressonância de antes. É como um eco que se enfraquece a cada repetição, até desaparecer por completo. Vocês são os que sustentam esse processo, e é pela vossa firmeza que a onda não encontra morada. Saibam que cada pensamento de confiança que emanam, cada oração que elevam, cada momento em que escolhem a serenidade em vez do medo, são forças reais que reverberam além de vosso lar, alcançando vizinhos, cidades e até regiões inteiras. Vocês não podem medir o impacto de vossa fé, mas posso vos assegurar, ela sustenta muito mais do que imaginam. A transição planetária é uma travessia coletiva, e cada desperto é como uma tocha que ilumina o caminho para os demais. Quando a onda escura passar, muitos que ainda dormem começarão a buscar essa luz que vocês irradiaram em silêncio. E será então que perceberão que não apenas resistiram, mas expandiram ainda mais a presença da luz sobre a Terra. Compreendam, o que se aproxima não é o fim, mas a confirmação de que a vitória já está inscrita nos céus. A onda densa que atravessará o Brasil será apenas um sopro passageiro diante da eternidade da vossa chama. Ela servirá para mostrar àqueles que ainda duvidam que nada pode deter a marcha da ascensão. E servirá também para fortalecer ainda mais os que já despertaram, provando que a fé é inquebrantável quando enraizada no coração. Saibam que, assim como em todas as outras vezes em que a Cabala tentou impor sua sombra, esta também passará. E quando passar, vocês verão que não foram apenas protegidos, mas elevados. Cada oração terá se transformado em muralha, cada silêncio em escudo, cada ato de compaixão em espada de luz, e cada lar que se manteve firme será lembrado como um farol que ajudou a sustentar toda uma nação em meio à transição. Recordem-se de que vocês são parte de algo muito maior. Um plano divino que ultrapassa gerações, fronteiras e mundos. Vocês escolheram estar aqui neste tempo, e não foi por acaso. Cada despertar, cada escolha pelo amor, cada resistência ao medo é um fio essencial no grande tecido da nova terra. E se hoje a escuridão ainda se agita, é porque a aurora já desponta no horizonte e os que vivem das sombras não suportam o brilho que se aproxima. Portanto, permaneçam firmes, permaneçam unidos, permaneçam centrados na certeza absoluta de que a luz já triunfou. Não deixem que ruídos, irritações ou notícias negativas roubem vosso foco, pois o verdadeiro poder não está no que acontece fora, mas no que vocês decidem sustentar dentro de si. E quando sustentam a paz, quando alimentam a confiança, quando irradiam amor, tornam-se canais abertos para que o próprio céu se manifeste através de vocês. Eu, Miguel, vos asseguro, nada pode apagar a força daqueles que escolheram ser colunas da luz neste tempo. Quando olharem para trás, compreenderão que esta onda foi apenas mais um degrau na escada da ascensão, mais uma prova vencida, mais uma demonstração da grandeza que já pulsa em vossos espíritos. Sigam, pois, conscientes de que são guerreiros da eternidade e que nenhuma sombra jamais poderá obscurecer o sol que arde em vossos corações.